Bem, então, como nós sabemos, todas as quintas-feiras, a nossa reunião de Evangelho no Lar recebe um palestrante, um amigo da casa, enfim, pessoas que sempre vêm com muito carinho nos auxiliar nesse aprendizado, no esclarecimento do que o nosso espírito necessita para a nossa evolução, né? E hoje está conosco o nosso amigo Caetano Bolela. O Caetano já vem à nossa casa, frequentador há bastante tempo, tem larga experiência no trabalho em casa espírita. Até peço a você depois, Caetano, ficar à vontade de falar um pouquinho para o pessoal, contar tantas atividades que ele realiza na casa espírita que ele participa no bairro de Laranjeiras, em Caieiras. Conhecem? Pois é. Então, lá no bairro Laranjeiras, nós indicamos quando a pessoa precisa e está mais próximo de Caieiras, conhecer o trabalho que o Caetano desenvolve naquela casa espírita. Muito bem. Então, como dissemos, a cada quinta-feira nós trazemos um ensino que está no Evangelho. E hoje ele vai falar para nós sobre o cisco e a trave no olho, que Jesus nos falou, nos ensinou a respeito, não é? O cisco e a trave no olho. Então, é isso. Bem, para quem talvez não conheça outras atividades que a nossa casa realiza, além desta, do Evangelho, eu me coloco à disposição após a palestra para a gente conversar e, enfim, informar as outras atividades que realizamos aqui na Casa de Apometria, Fraternidade, Amor e Caridade. Tá bom? Agora nós vamos fazer a nossa prece. Então, é aquele momento em que nós vamos fazer nosso recolhimento interior, procurando fechar um pouquinho nossos olhos, para não mais ficar atentos ao que está acontecendo fora de nós, ao que está acontecendo ao redor. Então, nós fechamos os olhos para agora fazermos um olhar para dentro de nós, para nosso interior. E nesse olhar interior, vamos procurando perceber todos os pensamentos que estão em nossa mente, como está o nosso corpo físico. E vamos também atentar para a nossa respiração, que com certeza a respiração deve estar curta, como que ofegante, que é impróprio do nosso estado de ansiedade. Mas agora nós vamos procurar sair dessa sintonia e nos colocarmos melhor sintonizados com o nosso ambiente. Ambiente que a equipe espiritual do hospital, com horas de antecedência, já preparou para nós. É um ambiente de paz, de tranquilidade, onde todos os benfeitores espirituais do hospital já estão nos atendendo, cada um recebendo já de acordo com a sua necessidade. Então, vamos respirando mais calma e profundamente, ficando mais e mais sintonizados com toda a equipe do hospital,
mais sintonizados com os nossos mentores e com todos os mentores desta casa. E agora sim, estamos em condições de elevar nossa vibração para fazermos a nossa prece. Então vamos todos juntos, encarnados e desencarnados, elevar nossos pensamentos ao nosso Pai, nosso Criador, de infinita bondade e misericórdia, e ao nosso Mestre Jesus. Jesus é luz. E assim nós vamos levar a nossa prece bem singela, mas lá do fundo do coração, que ela seja muito sincera. E assim, humildemente, pedimos aos mentores que envolvam o nosso palestrante para que ele possa ser o intermediário que tanto necessitamos no auxílio a nos esclarecer nosso espírito para a nossa jornada evolutiva. Que a luz de Jesus envolva a todos. Assim seja. Que a paz, a harmonia e a alegria possa fazer parte desse nosso encontro nessa noite. Tá. Eu gosto de falar, sabe, assim, eu gosto de falar sobre todas as casas espíritas. Eu sempre gosto de falar para as pessoas o porquê de eu estar na casa espírita. Eu sempre falo isso, né, nas palestras que eu faço fora e lá na minha casa também, né. Quando você vai passar por um processo de ordem espiritual, nós temos 3 campos. Nós temos o campo físico, é esse que vocês estão vendo aqui, essa máquina aqui, né, que todo mundo estando encarnado tem. Nós temos o nosso campo emocional, né, são as nossas emoções que regulam todo o nosso processo corporal, né. E nós temos o processo espiritual. Então nós temos o físico, nós temos o emocional e nós temos o espiritual. Quando você vem numa casa espírita, lá onde eu trabalho, o trabalho que é feito, ele abrange os 3 campos. Os 3 campos. Por isso que é muito comum a pessoa vem para a casa espírita e ela volta para casa renovada. Por quê? Porque trabalha os 3 campos. Se você vai no médico, o médico vai trabalhar exclusivamente a parte física. Se você vai num psicólogo, ele vai trabalhar o teu emocional, né? Aqui, os mentores, eles pegam você. Eu tenho que acostumar de falar pertinho aqui. Aqui, a gente recebe tudo junto. E às vezes, num processo extremamente rápido, né? Mas tem 2 tipos de pessoas. Tem aquela pessoa que ela vem e quando ela ouve o Evangelho, uma luz se acende dentro dela. Ela fala assim: poxa, eu preciso melhorar. Eu preciso acompanhar, eu preciso fazer isso, aquilo que se aprende. A pessoa que estiver aqui na frente falando, ela tem o meu amigo espiritual aqui. Vocês não estão vendo, algumas pessoas aqui, pode ser até que veja. Pessoas que trabalham em casa espírita há muito tempo, elas vão adquirindo uma conexão que chama mediunidade natural, né? Venham fazer o curso comércio aqui, vocês vão aprender o que é mediunidade natural, mas eu vou dar uma palhinha. Mediunidade natural é aquela que você conquista, ela é sua. Você vai adquirindo, você vai percebendo, você vai captando e nunca mais você perde. E tira o meu amigo espiritual daqui e eu não consigo fazer uma palestra tão bela quanto eu gostaria.
Por quê? Porque eu estou conectado com ele. Ele já me conhece de longa data. Tem os amigos espirituais que trabalham conosco na casa espírita. O Emmanuel, o protetor do Chico, que hoje já está numa esfera extremamente elevada, ele diz em alguns dos seus livros, não é só em um, que o número de trabalhadores espirituais em qualquer casa espírita é normalmente 4 vezes maior que o de encarnados. Aqui nós devemos estar trabalhando em 10, 12 pessoas, é isso, Mércia? Né? Então você imagina a quantidade de espíritos do bem que estão aqui. Quer ver outra coisa bonita do trabalho espiritual? Vocês estão todos sentadinhos aí. O amigo espiritual vem atrás ou na frente, examina você e vê os problemas que você tem. Passa para a equipe que trabalha lá embaixo. Eu já falei isso outra vez, né? Mas eu vou explicar novamente que tem gente nova. A gente fala, o passe é tudo igual. Aí eu sento lá na cadeira, eu já estou acostumado. Ela fala, Ave Maria, faz aquela prece. As pessoas falam, é tudo igual. Não, não é igual. Ali tem pulsos magnéticos diferentes. Você chega no médico e fala assim, doutor, eu estou com uma dor de cabeça. Ele fala de 1 a 5, quanto é a sua dor de cabeça? 2. Então ele vai te dar um analgésico bem fraquinho, né? Nossa, está estourando a minha cabeça. Tá bom? Então toma lá uma Novalgina de 1 grama. Não é assim? Então, o trabalho espiritual não precisa de nada disso, porque os amigos espirituais, eles radiografam vocês quando vocês entram ali. Ali não é um portão, é um portão da parte física, mas é um portal, né? Outra parte bonita do trabalho espiritual, eu venho com um monte de companheiros, a gente não tenha medo de carregar espíritos, que nós estamos rodeados, o Paulo falava que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, né? E o Chico falou que nunca viu ninguém que tenha menos de 4 acompanhantes. Então, olha bem que nós temos, né, uma grande quantidade, que as pessoas não se impressionem com isso. Nós temos aqueles espíritos, aqueles irmãozinhos, que a gente, lá atrás, a gente deu uma rasteirinha de leve neles, né? Ou então não tão leve. E nós temos, mas é assim, Deus não vai deixar só aqueles que você deu rasteira, porque Ele é bom, Ele é muito bom, né? Uma vez falaram para Jesus assim, ô bom homem, né? E Ele disse, por que dizeis que eu sou bom? Bom, na verdade, é meu Pai que está no céu. Então, se Jesus não se considerava bom, então a gente vê que... Mas é assim. E nós temos também os nossos protetores. Nós temos espíritos da nossa família, que caminham às vezes ao nosso lado, uma hora ou outra, porque eles também têm o que fazer, né? Mas estão conectados de lá do mundo astral conosco. O Cristo nunca deixa de se conectar conosco. Nós deixamos de se conectar com Ele quando a gente coloca as coisas materiais na frente do processo espiritual. Então, nós é que quebramos a sintonia com o Cristo. Ele nunca quebra a dele conosco. Ele sabe quem é o Caetano, acompanha ele desde as primeiras encarnações, quando o Caetano era aquele troglodita lá daquele, né? Ele vem acompanhando o Caetano desde lá, né? Então, assim, eu devo ir para a casa espírita? Devo, pelo menos uma vez por semana. Vem, né? Vai lá assistir televisão, Netflix, vai assistir os streamings que você tem, mas é quase sempre a mesma coisa. Outra coisa, né? O que dá ibope é violência, então aqueles filmes de amor, você vai ver lá, é muito pouco. Agora, aquele que a pessoa dá uma metralhada e cai um monte no chão, aí líder em 80 países, 90 países, por quê? Porque nós ainda precisamos dessa energia pesada, emoção, sabe? Então... E a gente tem que vir para a casa espírita. O trabalho é diferenciado? Né? Mas o efeito quase sempre depende de quem? Do assistido. É o assistido quem determina. Ele ouve um evangelho e fala assim, eu vou mudar. A partir de amanhã eu vou mudar pelo menos uma coisinha. Aí cada quinta-feira ele vem aqui e muda uma coisinha. A Mércia falou uma coisa sobre evolução. O homem precisa entender que ele é aquela
tríplice aliança que Jesus trouxe, né? Jesus, quando ele estava próximo de ser entregue, então ele pensou assim, eu vou trazer alguma coisa um pouco mais profunda para eles, né? Para ver se eles... E ele começou a falar um pouco, veladamente, sobre o processo reencarnacionista, né? Sobre a Santíssima Trindade. Mas aí o Barnabé vira para ele e diz assim, Senhor, o que dizeis? Eu não estou entendendo nada. O Pedro fala, mestre, o que você está falando? Aí ele disse, vocês vão lá na Bíblia que está falado, eu não fico gravando número tal e tal, eu só leio e pronto, né? E ele diz assim, olha, tá bom, lá na frente virá o Consolador prometido, que vai poder esclarecer todas as coisas para vocês, né? Que eu não posso trazer porque vocês não entendem. Então Jesus tentou, pouco tempo antes de passar pelo Calvário, ensinar algumas coisas mais profundas, né? Mas a gente não entendeu, né? E a gente precisa. Eu preciso melhorar como espírito. Por quê? Porque o espírito é a parte inteligente. Eu estou conversando com vocês aqui, é o meu espírito, ligado ao meu corpo, conversando com vocês. Vocês estão ouvindo através dos órgãos físicos e espirituais. Uma coisa é eu ouvir, a outra é escutar. Escutar eu escuto com o meu ouvido, né? Ouvir é com a alma, né? Quando eu ouço com a alma, eu mudo, eu melhoro, né? Eu vou contar uma historinha para vocês. Quando eu fui na primeira casa espírita, isso já tem 30 e tantos anos, depois de 4 semanas, eu percebi que eu tinha 10 coisas que eu gostaria de mudar em mim. O que eu fiz? Eu sou radical. Eu peguei um pedaço de cartolina, eu coloquei as 10 e colei na porta da geladeira. Toda hora eu vou lá saltar a geladeira, aí eu olho lá e eu vejo, né? Eu consegui cumprir as 10. Isso já tem mais de 30 anos. Não. Tem 2 que estão uma briga, eu não consigo. 8 eu consegui melhorar bem. Uma delas, sabe qual era? Uma coisa tão bocó. Maledicência. Fala mal da vida alheia. Fala mal do governo. Fala mal das pessoas, né? É comum, não é? É. Só que Jesus nos traz, sempre Jesus. Ele disse assim, quando vós falais, o que a pessoa que te ouve julga de você? Quando eu falo mal da Mércia, e olha que não tem como eu falar mal da Mércia, mas eu falo, porque eu sou assim, né? A pessoa que me ouve, como é que você chama mesmo? O Andrews, se eu falo mal da Mércia para o Andrews, o que ele vai pensar do Caetano? Ele vai pensar, o Caetano não é gente boa não. Porque quando eu falo mal, é porque o mal habita em mim, é porque eu tenho um desejo sincero de... Isso está dentro do tema de hoje. O cisco e a trave no olho, né? Que conclusões se pode tirar? Uma pessoa boa, por exemplo, uma pessoa espiritualizada, uma pessoa que está acostumado a colocar o evangelho em prática no seu dia a dia. Se você chegar com uma conversa sobre terceiros que não for bom, se eu for falar mal da Mércia para uma pessoa espiritualizada, ela vai dizer, não, a Mércia é muito boa, que é isso? Ela vai tentar mudar o meu foco. Ou então, se for mais, ela pode dizer assim, vamos cortar o rumo dessa prosa, vamos falar de outra coisa, né? Vamos melhorar. Por quê? Porque eu tenho essa necessidade. Vamos falar sobre a lição de hoje. Isso aí foi só uma introdução. A Bíblia é muito bom. A gente fala assim, né? Bom, eu sei que todo mundo tem uma Bíblia em casa. Tem ou não tem? Tem.
E ela está lá, a gente estuda ela um pouquinho ou não? Não. Então é bom estudar, porque assim, tem tanta coisa boa. Eu sempre digo para as pessoas, leiam o Novo Testamento. Por quê? Porque o Velho Testamento ele é muito bom, mas exige um certo conhecimento. Exige algumas palavras, algumas coisas que foram ditas há muito tempo atrás, então é diferente. Agora, no Novo Testamento, você, principalmente com Mateus, a gente aprende muito. Por que Mateus? São 4 evangelistas. Porque Mateus escrevia as coisas na hora que acontecia. Mateus era um homem muito rico, ele era chefe dos cobradores de impostos, e ele entregou tudo para a família e para as pessoas pobres quando veio seguir Jesus, mas guardou um pouco de dinheiro, porque tem uma despesa, né? E ele guardou consigo um escravo que tinha um grande conhecimento. E esse escravo, que a gente chama, naquela época se chamava de escriba, ele escrevia as coisas do jeito que acontecia, no próprio momento que acontecia. Né? Então, por isso que o Evangelho de Mateus ele é mais completo. As coisas não foram narradas por terceiro. Lucas, por exemplo, não conheceu Jesus. Ele aprendeu o seu evangelho, foi colocado em cima dos ensinamentos que Maria trouxe para ele. Quando Jesus partiu, ele conheceu Maria, né? E conheceu Paulo também, acabaram sendo grandes amigos os dois. E o Paulo mostrou para ele algumas coisas de Jesus, o Pedro mostrou mais alguma outra, alguns outros. E ele foi escrevendo. Ele era um homem extremamente culto, conhecia 6 línguas, né? E fez o evangelho dele. Ele tinha uma missão, a descrever o evangelho sobre um ponto de vista de Maria de Nazaré. Então, o evangelho de Lucas, se você pegar, ele é um pouco mais florido, né? Se você pegar o de Mateus, ele é um pouco mais conciso, ele é aquele evangelho feito com as minúcias todas, né? Então, por isso que é importante a gente estudar a Bíblia. Vocês vejam que é diferente, né? A gente estava falando, segunda-feira eu fiz uma aula lá na nossa casa, e a gente estava falando sobre as profecias de João. Lá nós temos 2 cursos. Aprendiz do Evangelho 1, que é o Velho Testamento, e aprendiz do Evangelho 2, que é o Novo Testamento. Um de Jesus para trás, outro de Jesus para frente, né? E a gente estava discutindo sobre as profecias. E alguém me disse assim, poxa, mas o Evangelho de João, ele é muito duro. As igrejas usam, os pastores usam, né, o processo para trazer medo no coração das pessoas. Eu disse, está errado. A ideia não era essa. Quando João foi levado, né, e mostraram para ele a terra lá na frente, ele escreveu não da terra de hoje. Ele disse assim, o momento é chegado. Os dias são chegados. Hoje, olhando o mundo todo, vamos olhar só o Rio Grande do Sul. Complicado? As pessoas estão chegando na casa espírita, e eu gosto de ver a casa espírita cheia assim, porque elas têm uma ótica. Alguém me parou essa semana lá na minha loja e me disse, cadê Deus, Caetano? Eu falei, por que pergunta? Lá no Rio Grande do Sul, quanta dor, quanto sofrimento. Eu falei, é lá que está Deus. O Fantástico fez um programa especial sobre o Rio Grande do Sul. Quem assistiu vai perceber que tinha muitos espíritos extremamente simples. Teve um senhorzinho lá que você olhava nas vestes dele, na casa dele e tudo, e a lama foi quase na altura, passou da altura da janela, e a repórter falou para ele assim, como é que o senhor se sente?
com toda a simplicidade do mundo, ele disse: são coisas de Deus. E a gente precisa aprender a aceitar as coisas de Deus. Você não via raiva, você não via angústia, você não via nada no olhar dele. Fé. Fé é uma palavra tão curtinha, tão pequenininha, mas ela faz uma grande diferença no nosso cotidiano. É muito comum que as pessoas confundam a fé com todas as outras coisas. A pessoa faz muita pressa, então ela acha que por isso ela tem fé. Não, a fé você só é testada nos momentos de grande dor. E nós, como produtos de Deus, né, nós saímos da mão do Criador, como espíritos imortais, nós vamos ser duramente testados daqui para frente. Por isso a importância de mudar o quanto antes. O homem precisa parar de ficar olhando só para o seu umbigo. Aqui no livro 2012, A Era de Ouro, eu falo muito sobre esse livro porque, assim, ele não é um livro espírita, mas é o melhor livro espiritualista que eu já li na vida. O livro é muito bom. Ele fala sobre a grande fraternidade branca. Sabe onde eu ouvi falar a primeira vez sobre a grande fraternidade branca com quase 20 e tantos anos de espiritismo? Aqui, no curso de apometria. Aí, como eu gosto de fazer a lição de casa, eu falei, não, peraí, como é que é? Eu cheguei lá, me falaram sobre essa grande fraternidade branca, que eu já ouvi falar algumas vezes, mas eu não sei nada disso, como pode ser isso? Fui pesquisar a fundo, fui pegar livros, comprar livros, buscar. É isso que nos torna, isso que faz com que o nosso espírito, ele tenha fé. Nós temos duas maneiras de conquistar a fé. Só duas, não tem mais uma terceira. A primeira é pelo conhecimento das leis de Deus. E como é que eu faço isso? Através do Evangelho, através da Bíblia, através do YouTube, através das mídias sociais. Hoje tem muita coisa boa. E qual é a segunda? Lembra lá do Rio Grande do Sul? Como é que é a segunda? A segunda é através da dor. Se eu passar por um processo de dor e eu conseguir vencer, o meu espírito ele se torna mais forte. Eu tenho um amigo muito querido do coração, um médico, eu não vou falar o nome dele, porque ele clinica por aqui tudo, né? Então vou guardar segredo, mas é alguém que volta e meia está lá na Casa Espírita conosco, trabalhando, ele gosta muito de fazer obras sociais, de entregar sopa, essa coisa toda, né? E a gente estava falando assim, e ele estava me dizendo assim, Caetano, é importante que o espírito, ele é espírita, e gosta de estudar. Trabalha numa casa de apometria também e trabalha com a nossa lá também, trabalha em 2 casas espíritas. E ele me disse uma coisa, ele falou assim, que é importante, o nosso espírito aprende com a doença. Então, veio a pandemia, foi uma briga danada, não foi? Foi. Né? Quem passou pela Covid, olha como Deus escreve as coisas. Eu levei umas 8 pessoas para o médico e deu positivo. E eu pensando, agora eu caio. E eu não precisei passar pela Covid. Eu levei uma vez a minha mãe e a minha irmã. Cheguei lá, elas estavam ruins. Vamos para o hospital. Levei lá, fizeram o teste, deu positivo. Minha mãe falou, filho, toma cuidado, porque você vai pegar. A gente ficou no carro, estava frio, eu fechei os vidros, liguei o ar-condicionado. Você vai pegar. Mãe, fica tranquila. Se tiver que pegar, eu pego. Não peguei. Levei outras pessoas lá na casa espírita, atendendo pessoa ruim. Não, você não está, seu problema não é espiritual, que a gente acha que tudo é espiritual, né? Não pode ser tudo espiritual, tem processos que estão no físico, então você tem que cuidar do físico, né? Levei para o hospital, para o pronto-socorro, fez o teste, deu positivo. Foram umas 8 pessoas.
E eu não passei pela Covid, né? Agora eu estava contando para a Mércia, a semana passada eu caí de dengue. Bendito do mosquito, veio me picar logo a mim. Puxa vida, com tanta gente para fazer isso, né? Escolheu logo eu. E Deus é tão bom que é assim. É eu e a minha mulher, a gente trabalha muito, trabalha numa loja lá, né? Que é nossa. E ela pegou a dengue numa semana, do domingo até no outro sábado, ela já estava bem. Foi para o hospital, fez o exame, deu positivo, tomou soro na veia. Ela, em 5 dias, ela levantou. Aí, 2 dias depois, eu ainda acho que é o mesmo mosquito, tá? Não sei não, desconfio, que ele estava lá em casa, rodeando. Aí, chegou a hora certa e eu caí. E eu fui parar na UTI. Ela foi um processo extremamente... Não foi tão leve, ela não tinha força para levantar um celular. Não conseguia pegar o celular na mão assim, né? No primeiro dia, no segundo, no terceiro. Olha só como funciona o trabalho espiritual. Depois eu vou falar um pouco sobre a nossa aula de hoje. Ele está me intuindo aqui de um jeito muito forte. Então é assim. Na terça-feira ela não estava bem. Na quarta-feira eu fui trabalhar. A gente fez o nosso trabalho costumeiro, né? De atendimento. Eu disse, pessoal, a minha mulher ainda não está bem. A gente precisa ajudar ela. Fizemos uma corrente de prece. O amigo espiritual veio através de uma médium e disse, estamos indo lá para sua casa. E ela tem uma certa evidência, né? E ela viu aquela equipe linda chegando. Então é assim, o gostoso de você trabalhar na casa espírita, às vezes não tem preço. Não tem preço. Você vê aqueles entes queridos ali, ela fechou os olhos, eles fizeram todo o trabalho de passe, né? No outro dia, ela já acordou, queria ir trabalhar. Falei, não senhora, até domingo você vai ficar em casa. Mas eu estou super bem. Estava super bem? Estava. Não tem médico no mundo que consiga fazer um processo desse. Tirar você num processo onde você quase não consegue levantar nada num dia e através do trabalho espiritual, no outro dia você está 90%. Vocês entendem como é importante eu buscar o processo da minha alma? Ela é o ser inteligente, ela é quem sobrevive. Essa máquina aqui tem data de validade, a hora que chegar o prazo dela, acabou. Não tem quem faça, pode esticar, pode puxar, pode fazer o que quiser. Chegou na hora, vai, né? Então, é assim. No outro dia, ela já acordou pulando, cantando. Eu vim trabalhar na loja, ela limpou a casa, ela limpou o quintal, e ela fez comida, e ela... Entende como é bom? Então é assim, eu preciso tirar o máximo proveito também daquilo que me é ofertado. Eu venho para a casa espírita, mas se o Caetano de hoje, e o de amanhã, e o de depois da manhã, e o de depois e depois da manhã é igual, quase não resolve. A Mércia vem aqui e convida todo mundo. Pessoal, venha fazer o curso básico de espiritismo, é um curso curtinho, mas depois tem o curso de apometria. A pessoa fala, não vou não. Eu tenho a minha novela para assistir. Tá bom. Fala, cara, esse cara só pega no pé da gente. Não, mas não é porque eu gosto de ver as pessoas crescerem. Não tem maior alegria para a equipe espiritual, não só a equipe espiritual, mas a equipe física, do que ver uma pessoa chegar aqui na casa espírita e ela, tá bem. E assim, o médium, né, ele tem uma capacidade de percepção muito acima das pessoas convencionais, né? Então ele olha para uma pessoa, ele sabe que ela não está bem. É igual uma mãe com seu filho. Uma mãe olha para um filho, não precisa conversa. Ela fala, meu filho, você não está bem. Vem cá, senta aqui. É assim. Por quê? Não tem mediunidade mais potente do que a da mãe. Né? E é assim que a gente funciona. Na verdade, o que precisa? Precisa é eu ser cada vez melhor. Né?
tem o passado, o presente e o futuro. Porque quando Jesus falou sobre o cisco e a trave no olho, ele estava falando do orgulho que nós temos. Porque a gente enxerga um cisquinho no olho do nosso irmão. Não é o cisco que Jesus estava falando, é as imperfeições do outro. Interessante que ontem, né, a gente estava conversando muito sobre... o gostoso de fazer aula é justamente isso. Você entra com o tema, né? E daqui a pouco você percebe que cada pessoa vê uma nuance diferente. Às vezes até de que o próprio orador, que o próprio palestrante, ele não tinha percebido. Aí ele já capta aquilo e amplia também os seus horizontes. E o pessoal estava falando sobre justamente essa condição que nós temos de enxergar qualquer pequeno defeito no outro. E aí o que acontece? Nós precisamos entender uma coisa muito importante. Quando o defeito da Mércia mexe com o Caetano, é o Caetano que precisa de ajuda. Não é a Mércia. A Mércia, ela é daquele jeito, né? É eu. Quem está sendo incomodado? Quem está sendo machucado? Isso acontece muito na família. Ah, porque eu não aguento fulano. Ah, porque tá pior para você. É você que tem que mudar. Por quê? Porque é você que está apanhando. É simples assim. O outro nem sabe que aquilo ali é desequilíbrio, ou para ele nem é. Depende do grau de ignorância porque ele ainda caminha, ele nem sabe, é inconsciente. Mas se é você que está apanhando, é você que tem que mudar. É você que tem, porque a gente fala tanto de amor, né? Fala assim, que a gente ama profundamente as pessoas, a gente fala assim, nossa, eu te amo tanto, né? O pessoal faz qualquer coisinha, a gente já não ama mais. Ah, eu amava, mas eu não amo mais. Né? Vocês dão risada, é? É verdade. Era amor? Não, não era amor. Era paixão. A paixão, sim. A paixão desaparece. É que nem fogo de palha. Tchum, e some. Né? O amor, não. Quando Jesus estava para ser entregue na noite que ele foi preso, né? O primeiro que entrevistou ele foi o Anás, o pai de Caifás. Um homem extremamente rude, duro, e precisava matar Jesus de qualquer jeito, porque Jesus estava esvaziando os templos, né? Dando um prejuízo muito grande para eles, né? E mexeu no dinheiro, complicou tudo. Né? Enquanto Jesus prega lá fora, está tudo certo, mas os templos vazios, porque eles ouviam os fariseus, depois ouvia Jesus, e percebia que as colocações de Jesus eram prazerosas, as pessoas chamavam outra pessoa, que chamava outra pessoa, que chamava outra pessoa, e Jesus falava para 5.000 pessoas em Cafarnaum. Então, né, aquilo foi... E os templos, vazio. Aí, bom, peraí, não dá não, tem que acabar com esse Nazareno aí, que senão a coisa está feia para nós, não vamos falir. Aí inventaram toda essa trama, né? Jesus já sabia de tudo isso, né? Então, só que assim, ele acusando Jesus de herege, e Jesus olha para ele com um olhar meigo, tão carinhoso, que ele precisou virar de costas e falar com Jesus de costas, porque ele pensou, se eu olhar para o olhar desse Nazareno de novo, com tanto amor que ele está me dando, eu vou ter que absolver ele. Aí o que ele fez? Vai falar com meu filho. Ele é o sumo sacerdote, ele é que resolve. É que a gente é assim, né? Quando a gente não consegue resolver um B.O., passa para o outro. E ele passou para o Caifás. O Caifás mais duro do que o pai. Você é um herege, as pessoas cuspiram na cara de Jesus, bateram no rosto dele, né? E ele olhava para as pessoas com amor e carinho. Olhou para o Caifás assim, aquele olhar que você abraça a pessoa. O Caifás virou de costas e falou, ih, rapaz, se eu olhar para ele, eu absolvo.
Então ele virou de costa para Jesus e deu o veredito: culpado, prende ele, leva ele. Como os judeus não tinham a condição de matar ninguém, né? Então levaram lá para Pilatos, aquela história toda, a gente não vai entrar nisso, mas veja bem o que é o amor, né? Lógico que nós não chegamos até o amor do Cristo, mas quer ver uma coisa? Jesus falou assim também: o amor mais próximo do amor do Pai por nós é o amor de uma mãe pelo seu filho. Um filho pode fazer miséria, ele pode ser um bandido perigoso, a mãe, e ser preso, a mãe vai lá visitar ele, e ela chama ele de meu menino, e ela aperta, e ela abraça, e ela fala: você vai melhorar, você vai sair daqui. Por quê? Porque tem amor. Jesus, o professor por excelência, quando pregava e testemunhava, gostava de usar exemplos simples do cotidiano, né? Era coisas, o cisco e a trave no olho foi exatamente isso, né? Exemplos que se fixavam facilmente na memória dos que os ouviam, pois assim, mesmo os mais simples entendiam seus ensinos. Jesus tinha uma condição, o Chico tinha essa condição, de falar de alma para alma. Lá tinha sírios, lá tinha gente de todos os cantos do mundo vinham para ouvir Jesus. E eles ouviam na sua língua e no seu dialeto. Simples assim. O Chico fez uma vez uma pregação lá na Casa Espírita, em Pedro Leopoldo, e tinha um monte de gringo lá. E os gringos falando: nossa, mas ele está falando inglês, está falando a nossa língua. Não estava falando a nossa língua, ele estava falando de espírito para espírito. Então você, como espírito, você entende naquela sua língua. Quando a gente desencarnar e for lá para o mundo espiritual, não tem verbalização, é o pensamento, linguagem universal, a linguagem que Jesus usava. Imagina se ele fosse usar 20 ou 30 dialetos diferentes quando ele pregava em Cafarnaum. Então, assim, as pessoas entendem, né? No mundo espiritual, a gente pensou, o outro recebeu, não importa na língua que ele seja, não importa de que nacionalidade ele seja. A linguagem é uma só, né? Nessas palavras citadas por Mateus, Jesus destaca a facilidade que o homem tem em perceber os erros alheios e a dificuldade que temos em perceber os nossos. O Evangelho diz que nós temos que ser muito críticos conosco e extremamente benevolentes com o nosso próximo. No nosso estágio evolutivo ainda, nós fazemos diferente. Nós somos extremamente críticos com o outro e extremamente benevolentes com nós temos, quando é para nós, a gente sempre tem uma desculpa, sempre, né? Aceitável ou não, mas a gente tenta, né? Eu vou falar com vocês sobre uma historinha do Chico. Quem assistiu As Mães de Chico? Então vocês vão lembrar da história que eu vou narrar aqui. Só que tem uma parte que não está lá no filme. Um casal muito rico, eles tiveram, o seu filho morreu, né? Uma criança, um menino de 6 anos, foi passear de bicicleta com a babá, a bicicleta, ela tomou um tombo, a criança bateu a cabeça, né? E morreu instantaneamente. E a mãe ficou acabada, né? A Cristiane Torlone, que fazia o papel de mãe, e ela fez muito bem, e o mundo acabou para ela. O mundo acabou, ela pegou uma revolta muito grande, e alguém disse para ela assim: vai ver o Chico. Quando o Chico estava aqui conosco, as pessoas estavam com muita angústia, vai ver o Chico, vai ver o Chico, tornou-se até um bordão, vai ver o Chico. E o Chico atendia, ele não conseguia atender todo mundo. Às vezes formavam fila de 300 pessoas na porta da casa espírita, lá em Pedro Leopoldo, mas ele só conseguia atender 70.
atendia 70 pessoas por dia, e até de madrugada, né? Mas o Chico vinha vindo, ia começar o trabalho, essa mãe estava lá. O Chico tinha uma mediunidade tão fantástica que ele sabia o nome da pessoa, sabia quase tudo sobre ela, né? O Chico ia passando, pegou na mão dessa mãe e disse: vem comigo. Levou ela lá dentro, virou para ela e disse assim: você já agradeceu a sua babá? Chico, você está ficando maluco? Ela matou meu filho. Você já agradeceu a sua babá? Não, de jeito nenhum. Tá. Ele tinha que partir. Ele tinha que partir. Ele veio na Terra para ser um elemento catalisador entre você e seu marido. A criança veio para unir. O espírito era tão belo, tão grandioso, aquela criança que estava lá, que ele falou: não, amava os dois, o pai e a mãe, vamos ver se eu chegando lá no ventre da minha mãe, eles se acertam. E ele veio, mas ele só tinha 6 anos para ficar aqui, porque é espírito que tem mais o que fazer. Ficar na Terra não é uma disposição para ele. Então ele tinha que partir. Aí o Chico vira para ela e fala: imagina se ele cai do teu colo e cai de cabeça e morre. Como a sua consciência estaria agora? Justiça, né? Veja como é que a gente enxerga. Qualquer um ficaria com raiva da babá. O Chico precisa pedir perdão para ela em primeiro, e depois agradecer por ela ter sido o veículo de transpasse do teu filho, que precisava ir embora. Ele iria embora independente de cair da bicicleta ou não. Vocês entendem a profundidade do processo espiritual? O que a gente enxerga é quase sempre muito pouco. Muito pouco. Né? Quanto mais nós estudamos os evangélicos, mais a figura meiga e doce de Jesus penetra em nossos corações. Mais de 2000 anos se passaram e seus ensinos continuam atuais. Por que continuam atuais? Porque são ensinos universais. São os ensinos de Deus, é a lei divina. A lei do homem, ela vai progredindo. A lei de Deus, ela não precisa progredir. Por quê? Porque ela já é perfeita. Ah, mas os nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul, coitadinho, são espíritos imortais e têm, às vezes, um processo extremamente doloroso para passar. Tem 2 maneiras da dor nos atingir. A primeira, causas anteriores das aflições, está lá no Evangelho. Eu sou espírito imortal, eu já vivi muitas vezes. E se hoje eu ainda não sou o que eu gostaria de ser, imagina no passado o que eu era. O Paulo dizia assim: o bem que eu quero, eu ainda não consigo fazer. O mal que eu não quero, esse ainda habita em mim. Nada mais justo. A minha geladeira ainda ficou com 2 coisas lá, depois eu rasguei e joguei fora. Essas 2 não, deixa para a próxima reencarnação. Eu tenho um amigo que ele fala assim, ó, postergar. Ele fala tão bonito, né? Ele é contador, né? E usa aquela linguagem, né? Ele, quando ele vai fazer as pregações, ele fala: a gente vive postergando, né? Eu posterguei. Falei: não, essas aqui não dá para encarar ainda. Né? As outras 8 eu já estou muito contente de ter vencido. E é assim que a gente funciona. Mas pelo menos tem 8 que eu consegui vencer. Puxa, eu sou muito mais feliz hoje do que era antes. Né? Porque a gente busca a felicidade. Todo mundo quer ser feliz. Né? Eu nunca gosto quando as pessoas falam assim: ah, mas é um planeta de provas e expiações. Que isso, gente, não é assim que funciona. É um planeta de provas e expiações, sim, mas vamos voltar no caso da dor? Tem 2 maneiras. Eu posso estar passando por um processo, às vezes, que nem estava marcado para mim. Com as minhas atitudes, com os meus sentimentos, com as minhas emoções descontroladas, eu acabo atraindo
para mim, processos que não estavam marcados na minha ficha. Causas atuais das aflições. Cheguem em casa agora, pega lá, acho que é capítulo 4, eu não me lembro mais, né? 5. No capítulo 5, causas anteriores das aflições, causas atuais das aflições, é curtinho. Aí vocês vão entender o porquê daqueles meninos lá no Rio Grande do Sul tá passando por processos tão dolorosos. Ah, mas e os 135 que morreram? Esses daqui bem pouquinho tempo vão agradecer a Deus a oportunidade de ter resgatado um processo extremamente pesado do passado. Não tem essa história. Quem trabalha em casa espírita, a gente tem uma coisa que a gente aprende muito. O espírito acabou de desencarnar, tem 8 dias, 10 dias, às vezes é de alguém de lá, do trabalhador, e eles... eu queria saber como ele está. O espírito vem. Vem até com um pouco de rebeldia, às vezes, dependendo do jeito que ele passou. 3 meses depois, ele vem bem melhor. 1 ano depois, ele vem falando de Jesus. Não tem como. A gente percebe que o espírito, longe da matéria, ele aprende com uma velocidade grande. Só que para testemunhar o que sabe, tem que ser aqui, através da dificuldade da matéria. Mas percebam que assim, as pessoas estão chorando num túmulo de alguém que partiu. Dependendo do conhecimento que aquele espírito tem, ele vai agradecer. Ele vai falar, estão chorando aí, e eu estou aqui alegre, de me libertar daquele fardo pesado. Então, a gente precisa entender tudo isso, para entender como é que Deus opera. Porque senão a gente fica nessa coisa, porque a Casa Espírita esses dias, foi só isso que a gente atendeu. As pessoas chegando horrorizadas com os processos que estavam acontecendo. Mas não chega a pandemia, agora vem essa dengue, aí volta de novo para a pandemia. Tudo está marcado. E nós atraímos tudo de acordo com o coração, gente. Coração. Se eu quiser me tornar uma pessoa melhor, eu preciso usar o meu coração da melhor maneira que possa. Eu preciso aprender a amar as pessoas. Lá no Livro dos Espíritos, tem uma questão, eu não trouxe ela aqui, mas o Kardec pergunta para o Espírito de Verdade assim, qual é o mérito do bem? Está no capítulo do bem e o mal. E o Espírito de Verdade fala, está na dificuldade em fazê-lo. Então você perdoar uma pessoa que falou algo mal de você, alguma coisinha assim, tem mérito? Tem. Mas você perdoar alguém que te machucou profundamente e de verdade, o mérito é muito maior. Então, a gente tem que buscar justamente isso. Eu tenho uma pessoa difícil lá na minha família de conviver com ele. Eu me afasto. Não convido eles para minhas festas. Se ele tiver numa festa, eu não vou. É fácil. É fácil? É. E o mérito? Nenhum. Você empurrou para longe. Quando a gente desencarna, a primeira pessoa, o primeiro espírito que vai estar conosco, frente a frente, às vezes até antes da gente desencarnar, são aqueles com quem a gente tem processos para acertar. Se aqui a gente empurra para lá, do lado de lá não tem como. Você vai puxar primeiro aqueles com quem você tem que se acertar. Quanto mais grave o processo, mais rapidamente ele está na sua frente, para você se ajustar com ele. Então a gente pode conseguir fugir aqui, mas lá não. Então é importante que a gente lute para quê? Jesus falava assim, resolva os processos com o seu inimigo, entre aspas, inimigo, enquanto ainda caminhes com ele, para que lá na frente algo de pior não te aconteça. O que é o pior que Jesus estava falando? Aqui eu empurrei. Quem é que aguenta a minha sogra, pelo amor de Deus, né? Não é assim?
A minha sogra é muito boazinha. Então, mas, poxa. Mas aí, se você não se dá com e fica só brigando com ela, e pegando no pé dela, e não sei o que lá, ela desencarnou primeiro que você. Quando você desencarnar, você vai estar frente a frente com ela. Então, não é pior? Se você consegue se acertar aqui, não vamos deixar para fazer isso lá. Lá é mais complicado. Precisa reencarnar os dois juntos depois, na mesma família, às vezes uma vir dentro do ventre da outra, porque Deus é tão bom que é assim, quando pega um inimigo que não tem jeito mesmo, bota um no ventre da outra. Pronto. Agora mexa com ele para ver se, né? Não é assim? Olha como nós somos bons, a nossa essência é boa, puxa vida. Eu não gosto que essas pessoas falam que o mundo está perdido, que não sei. Não. A nossa essência é boa, né? Nós fomos criados para o bem e a gente só é feliz quando consegue executar esse bem. A gente só é feliz quando a gente melhora. Tem uma colocação aqui de Joana de Ângeles, bem no finalzinho, que eu vou trazer para vocês, só para vocês verem como é bonito. Para a gente encerrar, senão eu passo do horário, né? Sempre que nos vejamos defrontados por dificuldades e incompreensões, isso são palavras de Joana de Ângeles, tá? Não é do Caetano, não. Saibamos servir com paciência e aprenderemos que, à frente dos problemas da vida, sejam eles quais forem, não existem razões para o esmorecimento e o desespero. Eu trouxe isso por causa da história do Rio Grande do Sul. E ela fecha com uma outra frase, olha só como ela fala. Nunca nos esqueçamos, Jesus segue sempre firme, guiando o leme da nossa embarcação. Namastê, pessoal. Mércia, agora é contigo. Ai, que bênção. Só gratidão, né? Como é bom a gente ter pessoas que nos ajudam a refletir sobre o que está acontecendo. É real, é a realidade atual, e nós tivemos o privilégio de uma pessoa vir nos ajudar a entender, compreender e aceitar o que está acontecendo ao nosso redor. E aí a gente traz o de fora também para dentro, né, para a gente entender o que está acontecendo no nosso interior. Mais uma vez, gratidão, meu amigo. Com certeza, Caetano voltará outras vezes ainda este ano, apesar de tantas atividades que ele já tem de compromisso. Bom, então nós vamos agora fazer a nossa prece, mas antes vamos aproveitar o momento para fazermos as nossas vibrações. Quem já é frequentador da casa sabe que a gente procura, nesse momento, antes do encerramento do nosso evangelho, fazer vibrações, e nesse momento que estamos aí passando, vibrar é emanar, é doar. Nós que tanto recebemos, vamos então, nesse momento, doar, emanar, vibrar o melhor de nós, para todo o nosso planeta e para o nosso povo lá no Rio Grande do Sul, para justamente isso, sentir cada filho de Deus que ninguém está desamparado. Tudo está certo na justiça divina. Então, façamos essa vibração para nosso planeta, necessitado de muita paz. Vamos mentalizando o nosso planeta envolvido em muita luz.
e vibremos por todo o nosso povo brasileiro, especialmente pelos nossos irmãos no Rio Grande do Sul. E nós que tanto recebemos, vamos também nesse momento fazendo a nossa prece interior, agradecendo ao nosso Pai por mais esta oportunidade da reencarnação que estamos, agradecendo ao nosso Mestre por tantos ensinamentos, e a todos esses benfeitores espirituais do Hospital Amor e Caridade. Assim seja, graças a Deus. Vamos procurar manter nossa harmonia para quando chegarmos na sala de passe, estarmos assim bem receptivos, tá? Enfim. Bom, então nós vamos descer 7 de cada vez para a sala de passe, mas antes de encerrar, queria mais uma vez lembrar a todos que as nossas palestras passaram a ser gravadas, porque temos agora os vídeos no YouTube. Então, nossa casa tem o canal agora do YouTube, assim como nas outras mídias, Facebook, Instagram, e quando a palestra estiver editada, lá ela vai ser, então, divulgada, tá bem? Então, por isso que passamos a ter sistema de som, câmera e tudo mais, para dar oportunidade das pessoas assistirem às palestras quando não podem estar aqui de forma presencial, tá? É que, na verdade, assim, né, para nós ela funciona de um jeito diferente, você tem que estar plugado, então é diferente do sistema que ela opera, né? Na quarta-feira, às 8 horas, mas aí assim, eu posso dar um telefone, mas vocês teriam que anotar ele, quem quiser participar ao vivo, né? Sim, o telefone é 11 98719 1867. Você ligou nesse telefone, é o telefone da Sandra, da minha esposa, diretora da casa, ela inclui você no grupo e você pode acessar toda quarta-feira e assistir a palestra online. Geralmente é uma palestra de 30 minutos, né? E é muito bom. O evangelho dentro do lar, ele traz benefícios que as pessoas ainda não aprenderam a descobrir, mas é muito bom. Ele ilumina. E se você não estiver bem, melhor ainda. Vá fazer tuas preces, peça para a espiritualidade vir até você e te auxiliar. É online, é a mesma coisa que o presencial. A espiritualidade trabalha de todas as maneiras que ela pode. Tá bom, pessoal? É Grupo de Estudos Espíritas Fraternidade Cristã. Mas a gente não tem nada nas mídias sociais. Você tem que ser pelo telefone. 987191867. É só ligar para a Sandra e falar, eu quero participar do Evangelho Online. Pronto, ela já põe você no grupo, que a gente chama de grupão, e na quarta-feira você pluga lá e você assiste, pode abrir o microfone, fazer qualquer pergunta, cada um com a sua metodologia, mas o importante é chegar, como ela disse, divulgar. Muito bem, então agora vamos ao passe.